No programa Evidências de hoje, vamos conhecer um pouco das moedas que fazem parte da coleção notória Milton Afonso, que hoje está no Museu de Arqueologia Bíblica da UNASP. Moedas que são citadas na Bíblia Sagrada ou que têm relação direta ou indireta com o texto bíblico. Então você quer conhecer essas moedas e o significado delas e a história por detrás delas? Então não saia daí porque Evidências está começando. Estamos de volta com o programa Evidências, mas antes de entrar no assunto de hoje, eu não posso deixar de oferecer para você e sua família um presente todo especial, com muito carinho, da família Novo Tempo e dos Anjos da Esperança para você. É o Guia de Estudos da Bíblia Evidências. Há várias páginas e várias temáticas sobre assuntos de religião, teologia, que interessam de perto aquele que quer conhecer mais as verdades de Deus. Como é que você faz para adquirir? É simples. Você pode ir através do site biblia.com.br. Não anotou? Então vai lá, biblia.com.br. Ou se você achar mais fácil, você pode ligar para a gente. O número do telefone no horário comercial é 0 operadora 12 2127 3121. Ou ainda, você pode apontar a câmera do seu celular para esse QR Code que aparece aí bem na sua tela. Aí você preenche um cadastro, não muito extenso, e em poucos dias o Guia de Estudos chegará até a sua casa em qualquer parte do Brasil. E o melhor, é de graça. Então não perca tempo. Faça hoje mesmo o seu pedido através da TV Novo Tempo e também dos canais que eu apresentei para você. No primeiro programa que nós gravamos sobre essa série da história do dinheiro, a fantástica história do dinheiro, eu falei com vocês que nos tempos bíblicos mais antigos não havia ainda moeda. Eu mencionei que a moeda foi inventada por volta do 6º século a.C., ali na região da Lígia, mas quando nós lemos no Antigo Testamento, especialmente no livro do Gênesis, que Abraão comprou uma terra por ciclos de prata, que José foi vendido pelos seus irmãos também por ciclos de prata, não estava a Bíblia ali se referindo a moedas propriamente dito, mas sim a pedaços de metal que tinham um valor comercial. Também eu falei como a história do dinheiro está linkada com a Bíblia e como nós agora vamos trazer parte do acervo do UNASP para ajudar você a entender todo esse cenário, todo esse contexto. Uma coisa importante também que eu posso e devo mencionar aqui é que essa coleção de moedas do MAB, como nós carinhosamente chamamos o Museu de Arqueologia Bíblica do UNASP, foi doada pelo Dr. Milton Soldani Afonso, que era sua coleção particular. O Dr. Milton sempre gostou de antiguidades, de coisas da história, comprou muitas dessas peças em leilões, também em antiquários, com especialistas em numismática, e hoje essa coleção faz parte do acervo do UNASP. É uma das maiores coleções de numismática que nós temos aqui em território nacional. Como são moedas muito pequenas, eu não posso trazê-las e ficar mostrando aqui na mão para você. Por isso nós vamos colocar algumas fotos em alta resolução para que você possa compreender um pouco mais o formato dessas moedas, o que significa o símbolo que está nelas, em cada uma delas, e enfim, qual a relação delas com a história da Bíblia. Relação direta ou indireta, tá bem? Agora então, eu vou mostrar para você uma dessas moedas que para mim é uma das mais prediletas, é uma das favoritas que eu tenho. É o chamado Hasse de bronze. Eu vou colocá-la na tela aqui para que você possa ver. Aqui está o Hasse. É uma moeda grande. O tamanho original dela seria mais ou menos assim, olha. É uma moeda de tamanho considerável e ela está referida na Bíblia, ali na Bíblia Sagrada. Como eu falei, trata-se de uma moeda de tamanho considerável e ela traz no reverso, que aparece aqui, a figura em destaque de um barco, da proa de um barco. Você está vendo aqui? Essa moeda, ela data do ano 280 a.C., ou seja, ela tem quase 2.300 anos.
De um lado está a parte do barco, da outra você tem a cena de um homem com dois rostos. Perceba, um olhando para frente, outro para trás. Esse que aparece aqui é o deus Janus em latim, ou também chamado de deus Janus. Por que ele tem esse formato tão estranho de um rosto para frente, outro rosto para trás? Janus ou Janus era representado com dois rostos porque ele era aquela divindade que, segundo a crença da época, olhava para o futuro e para o passado, para o começo e para o fim, para a juventude e para a velhice. É por isso que os romanos resolveram que ele seria aquele deus homenageado com o primeiro mês do ano. Esse mês é chamado de Januarius em latim, ou janeiro em português, um mês que foi dado em homenagem ao deus Janus, também chamado de deus das portas, como ele era conhecido ali na época dos romanos. Ou também deus dos começos, porque, como eu falei, ele olhava para frente e para trás no futuro. Embora não seja tema do programa Evidências aqui falar sobre a questão da influência de mitos pagãos na nossa cultura, mas aqui você tem um exemplo, como é que o primeiro mês do ano, chamado janeiro, é em homenagem a um deus pagão, o deus das portas. Mas vamos voltar a falar das moedas, especialmente dessa que eu mostrei, a moeda de Janus. Essa moeda, eu falei logo no comecinho como sendo uma das preferidas por mim, ela é chamada de asse. Lembra? Ok. Eu disse isso logo no início. É que o asse foi introduzido por Roma, ali no valor comercial, por volta do ano 280 a.C., que é a época da República e a época dessa moeda que eu coloquei aqui na cena para você. Esse período era o começo de uma nova etapa administrativa em Roma. E no começo, essa moeda, que como eu falei, ela era grande, desse tamanho assim, ela era uma moeda diferente. No programa anterior, eu expliquei para você que muitas moedas eram cunhadas a martelada, você lembra? Esta moeda não era cunhada, ela era fundida. E como ela era grande, difícil de carregar, os romanos então depois diminuíram o tamanho dela. Ela ficou menorzinha. 70 anos depois que ela começou a circular, eles diminuíram o tamanho dela, mas ela continuou sendo uma moeda fundida. E essa nova versão da moeda do asse fundida foi aquela que Jesus uma vez fez referência na Bíblia. Quer ver? Eu vou ler para você. Vamos pegar a Bíblia aqui. Olha Jesus falando do asse, dessa moeda aqui. Preste atenção que eu vou ler para você. Não se vendem 5 pardais por 2 asses? Entretanto, nenhum deles está em esquecimento diante de Deus. Lucas, capítulo 12, versículo 6. Agora, olha que interessante. O asse foi também a primeira moeda de bronze fundida que os romanos tinham criado. Agora, você se lembra que eu disse que a diferença dela, o diferencial dessa moeda, é que ela não era cunhada a marteladas como as outras moedas? Por isso ela tinha o nome de asse. Você se lembra disso? Eu vou explicar a razão. É que asse vem do latim assum, que quer dizer algo assado, colocado no fogo. Por isso ela tinha esse nome. Ou seja, asse, uma moeda que era assada. Aí você vê Jesus falando, não se vendem os pardais por asses, né, por 2 asses. 2 moedas dessas, é lógico que na época de Jesus ela já estava em tamanho menor, porque o tamanho grande, como eu falei, era difícil de ser carregado. Mas aqui você tem um exemplo de uma moeda diretamente mencionada por Cristo e que estava em circulação nos dias de Jesus. Agora, já que eu estou falando da origem de nomes, falei de Janus, né, o deus que dá nome ao mês de janeiro. Eu gosto de etimologia porque ela nos ajuda muito a entender o significado de algumas palavras que nós usamos dia a dia e às vezes nem damos conta. Então vou falar um pouquinho com você também do sentido da própria palavra moeda. A gente fala tanto de moeda em português, quando foi inventada a moeda. Pois bem, o nome moeda também veio do latim, veio dos romanos. E mais uma vez, para homenagear os deuses. Na verdade, uma deusa. Quer ver? Eu vou levantar que eu quero mostrar de novo o telão para você. Preste atenção aqui. Essa aqui que vocês estão vendo era a deusa Moneta.
Ou o nome completo seria iuno moneta. Esquisito, não é? Da palavra moneta veio a palavra moeda, pois iuno moneta era o nome que os romanos davam para a deusa Hera dos gregos. Hera, a esposa de Zeus, era chamada em latim de Iuno ou Juno. Então Iuno moneta era essa divindade. Eles criaram uma moeda para ela e a partir do nome dela, o nome moeda que usamos até hoje como herdeiros do latim. Agora, a razão dessa homenagem é porque foi no templo dessa deusa, da deusa Iuno moneta, que funcionou uma das primeiras ou uma das mais importantes casas de cunhagem de moedas romanas. Ah, e antes que eu me esqueça, a moneta em latim, essa palavra, originalmente ela queria dizer avisar, fazer conhecer o valor de alguma coisa. Daí também vem as palavras admoestar, monitor, monetário e outras palavras congêneres que eu poderia citar aqui. Não é bacana estudar essa etimologia? Nos dá uma visão muito maior do quadro daquelas palavras que usamos diariamente e às vezes nem nos apercebemos do valor delas. Agora eu vou daqui a pouquinho mostrar outra coisa para vocês na tela. Sabe por quê? Havia moedas de todos os valores, você já pode imaginar isso, moedas de diferentes tipos, tamanhos. Você podia comprar coisas com uma moeda que não dava para comprar com outra. Então eu quero mostrar aqui na tela mais uma moeda muito interessante para você. É o Tetartare, o nome dela é até estranho, Tetartemorion. Grande e confuso nome. Nome grande e confuso para uma moeda muito pequena. É uma das menores moedas do mundo. Ela era uma moeda jônica. Eu acho que era a menor moeda. Eu desconheço que haja outras moedas menores do que esta. Ela media 5 milímetros e pesava 0,19 gramas. Imagina perder uma moeda dessa. Agora, já na Judéia, a moeda de menor valor que nós temos e que também é mencionada na Bíblia é o prutá ou o lepton. Eu vou mostrar para você alguns dessas moedas lá da Judéia que eram tão insignificantes, valiam como se fossem centavos ou vintém. Vamos colocar aqui na tela. São essas aqui, olha. Aliás, se você for algum dia a Jerusalém, é provável que você consiga comprar com certa facilidade uma moeda dessa original por um preço não tão muito caro. Talvez algo em torno de 20, 30 ou até 50 dólares numa loja de antiguidades de Jerusalém. Essa moeda, ela é mencionada na Bíblia, o lepton. Como eu falei, ela era tão pequena. Para você ter uma noção, ela media de 10 a 12 milímetros de diâmetro, algo do tamanho do botão de uma camisa. Essa moeda foi cunhada juntamente, como eu falei, com o prutá, por isso que ela tinha também esse nome. E ela foi cunhada pela primeira vez por ordem de Alexandre Janeus, que foi rei dos judeus no primeiro século antes de Cristo. Agora, o valor dessa moeda, eu poderia falar até desse centavo, desse vintém, era inexpressível. Jesus, no entanto, teve um episódio muito curioso envolvendo essa moeda. E eu vou contar para você e você vai lembrar na Bíblia. Certa vez, Jesus estava no templo. Ele estava com os discípulos. E ele observava as pessoas indo até o templo colocando as suas ofertas. E ele notou que veio uma viúva e colocou 2 moedinhas ali no cofre do templo como oferta. Ela colocou 2 leptons. Jesus viu. Ela colocou aquelas 2 moedinhas e saiu de fininho. Jesus observou, talvez, imagino eu, ele até cutucou os discípulos, olha lá. E depois ele fez um comentário inusitado que surpreendeu a todos. Eu vou ler o comentário de Jesus acerca da atitude daquela viúva e das 2 moedinhas que ela depositou ali. Preste atenção. Em verdade vos digo que essa viúva, pobre, depositou na caixa de ofertas mais do que todos os outros ofertantes, porque eles ofertavam do que lhes sobrava. Ela, porém, de sua pobreza, deu tudo quanto possuía, todo o seu sustento. Marcos, capítulo 12, versos 43 e 44. Já pensou? A condição das mulheres na Judéia nos tempos de Cristo era bem diferente da condição das mulheres hoje.
É lógico que hoje as mulheres também têm que lutar muito para ter os seus direitos preservados e garantidos, mas naquela época era muito pior. Uma mulher não tinha direito a emprego, aposentadoria, cargos eletivos, nada disso. Se uma mulher ficasse viúva e não tivesse filhos adultos, por exemplo, ou um parente do sexo masculino que pudesse cuidar dela e de suas necessidades, as opções dessa mulher não seriam as melhores. Ela podia partir para pedir esmolas ou até se prostituir. Já pensou nisso? Agora, você entende o sacrifício daquela mulher? Ela não estava dando ofertas para ostentar-se perante os outros religiosos. Não, de maneira nenhuma ela estava querendo se exibir. Aliás, se exibir, aquelas moedas que ela ofertou ali não poderiam nem ser levadas ao templo. Você sabia disso? Eu vou explicar e você vai entender. Nos tempos mais antigos, Moisés instituiu que o povo deveria dar ofertas anualmente ao templo. E essas ofertas seriam de meio ciclo de prata por pessoa para o santuário. Isso está em Êxodo, capítulo 30, versículos 11 a 16. Disse então o Senhor a Moisés: quando você fizer o recenseamento dos israelitas, cada um deles terá que pagar ao Senhor um preço pelo resgate por sua vida quando for contado. Dessa forma, nenhuma praga virá sobre eles quando você os contar. Cada recenseado contribuirá com 6 gramas com base no peso padrão do santuário, que tem 12 gramas. As 6 gramas serão uma oferta ao Senhor. Todos os alistados da idade de 20 anos para cima darão ao Senhor esta oferta. Os ricos não contribuirão com mais, nem os pobres darão menos que 6 gramas, quando apresentarem a oferta ao Senhor como propiciação por suas vidas. Receba dos israelitas o preço da propiciação e use-o para o serviço da tenda do encontro. Será um memorial perante o Senhor em favor dos israelitas, para fazerem propiciação por suas vidas. O valor do ciclo de prata, como diz o próprio livro do Êxodo, era medido pelo ciclo do santuário, que era de 20 geras. 20 geras seriam aproximadamente 12 gramas. Assim, cada israelita deveria pagar 12 gramas de prata para o templo por ano. Lembre-se, como eu falei, na época de Moisés ainda não havia moedas, era a prata mesmo que era pesada. Após o cativeiro da Babilônia, no 5º século a.C., Neemias fez algumas modificações ali naquele sistema. Não no princípio da lei dada por Moisés, mas apenas na regulamentação dessa lei. Talvez devido à situação financeira caótica de muitos dos pós-exilados, Neemias reduziu o valor da taxa do templo de meio ciclo por ano para 1/3 de ciclo de prata por ano. Você pode ler isso em Jeremias 10, 32 e 33. Como reconstrutor e administrador da cidade de Jerusalém, Neemias organizou as taxas do templo para que fossem trazidas de maneira organizada, especialmente levando em consideração que o templo estava sendo reerguido, pois o primeiro, você sabe, fora destruído na época de Nabucodonosor. Então Neemias legislou que esse montante seria para a manutenção do serviço litúrgico do santuário, no caso de Jerusalém, e também para a manutenção da família dos levitas que trabalhavam ali. Aliás, nisto ele apenas colocou em prática o que já vinha desde a lei de Moisés. Todos os israelitas, portanto, deveriam participar desse empenho dando a sua taxa para o templo. Mesmo quem morasse fora de Jerusalém deveria trazer a sua oferta. E nessa época, posso dizer, depois do cativeiro da Babilônia, 90% da população de Judá moravam fora da Judéia. De acordo com 2 tratados judaicos, a Mishnah Berakot e o Talmud babilônico, na época do 2º templo, aquele que foi construído ali em Jerusalém, a época também em que viveu Jesus, a taxa de pagamento do templo voltou a ser de meio ciclo por ano. E ela era paga geralmente no mês de março de cada ano. Por quê? Porque nessa época é que começavam o período dos plantios. Aliás, a Bíblia conta o que aconteceu certa vez com Jesus envolvendo essa moeda e o apóstolo
apóstolo Pedro, exatamente quando eles estavam entrando em Cafarnaum. E, lógico, foram interpelados pelos cobradores de impostos, tanto impostos romanos como o imposto do templo. Aí eles questionaram se Jesus e os seus discípulos não pagariam o imposto. Antes que Pedro pudesse dizer alguma coisa em resposta aos que estavam cobrando a taxa do templo, o imposto do templo, o próprio Jesus falou: calma, Pedro, espere um pouquinho. Pedro, vai lá e pesca um peixe. Essa passagem é formidável. Pedro obedeceu a Jesus, foi até o mar da Galileia, pescou um peixe. E na boca do peixe havia uma moeda. Eu vou mostrar uma moeda para vocês aqui no telão. Essa aqui, olha. Esse é um estáter grego. A moeda que Pedro pescou do peixe tinha o mesmo valor de pagamento dessa aqui, que equivaleria a 4 dracmas, ou seja, o suficiente para pagar o imposto por 2 pessoas. Jesus, no caso, era o Senhor do templo. E é lógico que, como Senhor do templo, ele não teria necessidade alguma de pagar nenhuma taxa. Mas por que Jesus resolveu pagar aquilo ali ao templo? Para evitar escândalos. E mais do que isso, mostrar aos discípulos a necessidade de cumprir com a obrigatoriedade civil, mas também religiosa. Como o valor que era dado era por 2 pessoas, ele então voltou-se para Pedro e falou: vai lá, Pedro, pague por mim e por você. É lógico que a moeda, o ciclo do templo, não era essa que eu mostrei. No próximo programa eu mostrarei para vocês qual que era a moeda própria do templo. Mas geralmente outras moedas como esta podiam ser levadas até Jerusalém e ali elas eram trocadas pelo shekel, ou ciclo do templo, e aí eram usadas realmente para a manutenção da casa de Deus. Aí você entende que, sendo apenas essa moeda aquela que era aceita no templo, essa moeda que eu digo de prata, como era complicado aquela viúva aparecer no pátio do templo levando 2 moedas que não eram de prata. O Talmud dos judeus também afirma que o templo só aceitaria as moedas de prata, ou pelo menos que tivessem maior teor de pureza de prata, para cumprir assim rigorosamente com a lei de Moisés. Aí você entende mais uma vez. Imagine a situação. Aquela mulher pobre entrando dentro do pátio do templo, carregando consigo 2 moedas de bronze, que além de serem as moedas mais insignificantes que havia, eram indignas de serem dadas como oferta no templo, porque não eram moedas de prata. Continuando, as moedas romanas geralmente tinham 80% de prata e o resto era feito de ligas menos nobres. Era, portanto, complicado, eu diria até difícil, aceitar mesmo as moedas romanas de prata ali no templo. Por isso que eu falei, aquela moeda que eu mostrei para vocês, o estáter, tinha o mesmo valor de compra daquela que Pedro pescou. Ou seja, ela pagaria por 2 pessoas a oferta do templo, mas não era necessariamente aquela que os sacerdotes iriam aceitar. Havia um outro problema. Essas ofertas, ou essas moedas, traziam dizeres idólatras, além, é claro, da face de algum governador, e isto era uma ofensa à religiosidade dos judeus. Foi por isso que, em determinado momento, a moeda mais apropriada para ser usada no templo, e que eu vou mostrar no próximo programa Evidências, era o chamado shekel de prata. Ele era cunhado em Tiro, e ele tinha um valor de prata muito mais puro que as demais moedas, porque ele era composto 94 a 98% de prata pura. Agora, veja o problema ético ou moral, se eu posso dizer assim, para os judeus. Esta moeda, que eles diziam ser a moeda de mais pura prata e aquela que era adequada a ser aceita no templo, ela também era conhecida como dracma de Tiro. Eu digo isso porque ela era cunhada na cidade de Tiro, que fica no Líbano, no atual Líbano. Ela então, por ser a única válida para ser usada no templo, passou a ser apelidada de ciclo do templo, ou shekel do templo. Esta era a única moeda, na época de Jesus, que você poderia receber ou entregar
no recinto sagrado do Santuário de Jerusalém. Seria mais ou menos assim: eu traria as minhas moedas até o templo, mas ali havia vários cambistas ou comerciantes, e eles trocariam a minha moeda pelo ciclo do templo, ou pelo shekel do templo. Aí, uma vez que eu trocasse as minhas moedas, fossem elas quais fossem, pelo shekel do templo, o ciclo de tiro, eu poderia entregá-las como oferta ao sacerdote, ou colocar ali no cofre, ou até comprar o animal. Agora, por não ser uma moeda romana, ela não tinha necessariamente aqueles dizeres e as imagens pagãs que a princípio ofenderiam os judeus. Porém, ela tinha a imagem do rei de Tiro, e atrás tinha uma águia. Então, como é que os judeus faziam para resolver esse dilema? Porque essa moeda era sempre levada até os sacerdotes e apresentada ao templo. O que eu posso dizer, de princípio, porque nós vamos continuar esse assunto apenas no próximo Evidências, é que os sacerdotes de Jerusalém faziam vista grossa para essa moeda, mesmo ela tendo, ironia das ironias, o rosto do rei de Tiro e uma águia no seu verso. Muito bem, eu tenho ainda muita coisa para contar para você a respeito da história das moedas e da relação dela com o dinheiro, a história do comércio e especialmente como elas podem ilustrar a Bíblia Sagrada. Mas, como o nosso tempo está esgotando, eu vou deixar isto para o programa Evidências da semana que vem. Mas eu gostaria de convidar você a continuar comigo, não somente continuar no programa Evidências. Eu quero que você convide os seus amigos para assistirem a programação da TV Novo Tempo. Aliás, hoje eu vou até falar mais uma coisa para vocês. O Evidências é transmitido pela TV Novo Tempo, mas você também pode assisti-lo através do YouTube. Como eu tenho um minutinho ainda antes de terminar o programa, eu quero convidar você a se inscrever no canal do Evidências, Evidências NT, de Novo Tempo, tá bom? Anote aí, Evidências NT. Se inscreva no canal, ative o sininho de notificações e você vai ver uma playlist com vários programas Evidências para você assistir quando e onde você quiser, tá bom? É o meu convite. Vai ser um prazer ter você ali naquele grupo de inscritos que eu prefiro chamar de a família Evidências, parte da família Novo Tempo. Mas esse foi o recado dado e o nosso tema fica por aqui com o programa de hoje, mas semana que vem eu quero encontrar com você onde? Aqui na TV Novo Tempo. E você sabe, a TV Novo Tempo é mais do que um canal de televisão, ela é o canal da esperança. O canal da esperança e o canal do programa Evidências. Um grande abraço para você e sua família e a gente se vê na semana que vem no próximo programa Evidências. Um abraço e até lá. Tchau, tchau.